Olá pessoal, professor Lucas Lima aqui mais uma vez com vocês. Vou estar trazendo aqui para vocês um formato de vídeo um pouco diferente, né? Para a gente ter uma explicação aí mais em cima do conteúdo que a gente está trabalhando, né? E basicamente eu vou estar falando aqui para vocês da nossa última aula de matemática, que foi no dia 2/4, onde eu falei sobre reta, né? A gente continuou aí um pouco o nosso estudo sobre retas, nosso estudo de geometria analítica. Eu imprimi aquele arquivo que eu mandei para vocês, tá? Imprimi todo ele aqui, vocês podem ver aí, né? Imprimi aqui, a ideia é que a gente trabalhe um pouco em cima dele e vocês percebam mais ou menos como que eu estudaria esse conteúdo caso fosse no lugar de vocês. E é isso, tá? A ideia é tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível. Começar aqui fazendo uma leitura, né, do nosso conteúdo. Então a gente tem aqui nosso plano de aula, meu nome, professor Lucas Lima, a disciplina que a gente está estudando, nesse caso, matemática. Público-alvo são vocês, terceiro ano A, matutino, e da EJA também. E, no caso, foram 3 aulas, né, que a gente teve nesse dia. Nosso conteúdo de geometria analítica reta, e a ideia é que vocês consigam reconhecer e identificar, né, que é praticamente a mesma coisa. A gente poderia mudar isso aqui para reconhecer e determinar a equação reduzida da reta, tá bom? Então, vamos lá. De início, vocês precisariam escrever esse texto que segue aqui no caderno de vocês e também fazerem uma leitura para tentar entender algumas coisas. Então, na última aula, a gente tinha visto, né, que a equação geral da reta tem esse formato aqui, em amarelo aqui para vocês. AX mais BY mais C igual a 0, né? Onde o A é o que acompanha o termo X, o B que acompanha o Y e o C é o termo que fica sozinho, digamos assim. Essa é a equação geral da reta. Então aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de equações gerais da reta. A gente tem 3x mais 4 mais 2 igual a 0, onde o A é 3, o B é 4, o C é 2. Outra equação, menos 6x mais 2 menos 10 igual a 0. A é menos 6, B é 2, C é menos 10. Por fim, 2x menos 3y mais 4 igual a 0. A é 2, B é menos 3 e C igual a 4. Como eu falei para vocês, esses são modelos de equações gerais da reta, né? A gente precisa falar agora sobre a equação reduzida da reta. Então, para isso, eu peguei como exemplo aqui, ó, a minha equação aqui, ó, do item B, tá? A equaçãozinha do item B. Menos 6x mais 2y menos 10 igual a 0. Coloquei aqui minha equaçãozinha. Para a gente chegar onde a gente quer, primeira coisa a gente vai isolar o y. Lembrando lá daqueles conceitos que a gente tinha de equação lá do ensino fundamental. Então, o que tem y eu vou colocar de um lado, o que não tem vai ficar do outro lado. Então, se a gente pegar do nosso lado esquerdo da nossa igualdade, a gente só tem o 2y. Então, ele vai ficar e todo o resto vai para o outro lado. Então, esse zero aqui vai acabar não fazendo diferença, eu sumo com ele. Então, fica 2y desse lado. Do outro lado, eu vou ter 6x agora positivo, porque trocou o sinal, né? E mais 10, mesma coisa, eu troquei o sinal do menos 10 aqui. Então, fica 2y igual a 6x mais 10. Agora, o que faz? Para a gente terminar de fazer esse isolamento, eu preciso que fique só o y aqui. Então, esse 2 precisa passar para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Aqui, ó, né? Ele passa para o outro lado dividindo, o número 2. Então, vai ficar y igual a 6 mais 10 dividido por 2. Eu poderia fazer daqui direto, mas para não confundir a cabeça de vocês, eu abri, né, esse meu termo aqui. Então, fica 6x sobre 2 mais 10 sobre 2. Isso é a mesma coisa disso, tá? Se vocês não entenderem, vocês vão ter que revisar um pouquinho aí sobre soma de frações. Então, se a gente pegar 6x dividido por 2 dá 3x. 10 dividido por 2 dá 5. Então, isso daqui, ó, essa equação y igual a 3x mais 5, essa equação aqui, é a equação que a gente chama de equação reduzida da reta. Beleza? Essa equação y igual a 3x mais 5. Lembrando que essa equação, né, descreve a mesma reta que essa equação aqui também descreve. A diferença é que aqui a gente tem a equação geral e aqui a gente tem a equação reduzida dessa reta. Vamos passar aqui um pouquinho para o outro lado, né? Falando ainda um pouquinho sobre esse formato de equação que a gente tem, de equação reduzida,
O termo que acompanha o x, aqui que é o termo 3, a gente vai chamar ele de coeficiente. Coeficiente angular da reta, beleza? Coeficiente angular da reta. E o outro termo, que fica sozinho, a gente chama de coeficiente linear da reta. E a gente representa cada um deles com a letra, no caso m e n. Então, de forma genérica, a nossa equação da reta ela tem esse formato, ó, y igual a mx mais n, onde m representa o coeficiente angular e n o coeficiente linear. Então, nesse exemplo aqui, o coeficiente angular é 3 e o linear é 5. Né? Se a gente observar outros exemplos aqui, a gente vai ter nessa equação coeficiente angular 2, coeficiente linear 4. Coeficiente angular aqui 1, coeficiente linear 1 também. Coeficiente angular menos 3, coeficiente linear menos 2. Então, dessa maneira a gente identifica uma equação reduzida da reta. Agora a gente vai estar aprendendo como que a gente obtém a equação reduzida da reta a partir de 2 pontos. Então, vocês já devem saber que 2 pontos definem uma reta. Então, a partir destes 2 pontos, a gente vai estar fazendo aí um estudo referente aí à determinação da equação dessa reta, da equação reduzida dessa reta. Então, digamos, eu já ensinei para vocês, né? Acabei esquecendo de falar como que a gente descobre a equação geral da reta a partir de 2 pontos. Agora a gente vai estar fazendo a equação reduzida da reta a partir de 2 pontos. Então, vamos lá. Os 2 pontos que eu tenho aqui seriam os pontos 2 e 8, né? E o ponto B, 5 e 14. Né? Então, digamos que a reta passa por esses 2 pontos e aí eu quero determinar qual o valor dessa reta. Então, se a gente tomar os 2 pontos, a gente percebe aqui o seguinte. Ó, um par ordenado, né? Ele é formado por um valor aqui de x e um valor em y, né? Nos dois. Então, olha só, nesse primeiro ponto eu sei que quando x é 2, y vale 8. E aqui, quando x é 5, y vale 14. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Então, eu escrevo isso. Ó, quando x é igual a 2, y é igual a 8. Quando x vale 5, y é igual a 14. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores naquela minha equação aqui, ó, naquela minha equação reduzida da reta. Então, ó, vocês concordam que se eu pegar aqui, ó, esse primeiro ponto, no lugar do y eu coloco 8, no lugar do x eu coloco 2. Então, vou fazer exatamente dessa maneira. Então, vai ficar aqui, ó, minha primeira equação, 8 igual m vezes x, que é 2, mais n. Minha segunda equação, x é 14, x é 5, y é 14. Então, vai ficar y, 14, igual m vezes x, 5, mais n. Né? Reescrevendo isso aqui, a gente pode dizer que 2 vezes m, 2m, mais n, igual a 8. 5 vezes m, 5m. 5m mais n, igual a 14. Então, eu tenho 2 equações. Né? E aí, a gente aprendeu no ensino fundamental que quando a gente tem um sistema, quando a gente tem 2 equações, né, que possuem 2 variáveis, a gente precisa montar um sisteminha para resolver isso. Né? E aí eu vou estar utilizando aqui com vocês o método de estar subtraindo essas equações. Tá? A gente poderia utilizar outros métodos, o método da substituição, por exemplo, mas eu preferi utilizar o método da subtração dessas equações. Então, olha só, eu monto o meu sistema com as 2 equações, 2m mais n igual a 8, 5m mais n igual a 14, e o próprio nome já diz para mim, já é bem sugestivo, eu vou subtrair essas equações. Então, ó, 2m menos 5m dá menos 3m. n menos n vai dar 0. Por isso que eu escolhi esse método da subtração, para estar facilitando aí, esse caso aí para mim. Então, 8 menos 14 vai dar menos 6. Então, fica menos 3m igual a menos 6. Esse menos 3 eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter menos 6m, menos 6 dividido por menos 3. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o valor de m é 2. Se m vale 2, agora eu posso pegar qualquer uma das equações aqui, ó, que eu descubro o valor do n. Né? Só substituir. Então vai ficar, ó, peguei a primeira equação, 2m mais n igual a 8. Lembrando que m vale 2, então 2 vezes 2 mais n igual a 8. 2 vezes 2 é 4, mais n igual a 8. Esse 4 passa para o outro lado subtraindo. Então 8 menos 4 dá 4. Então o n vale 4. Dessa forma,
a minha equação que tem esse formato, ó, y igual mx mais n, vai ficar desse jeito, ó, m, 2, então 2x mais n, que é 4. Então, essa é a equação reduzida da reta que passa aí por esses dois pontos aí que eu acabei de fazer para vocês no exemplo. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos passar aqui mais um pouco. Aqui tá só reafirmando aquilo que eu já tinha dito para vocês. E aqui a gente tem os exercícios, as questões aí que foram propostas aí para vocês estarem fazendo. Eu vou resolver aqui com vocês a primeira parte dessas questões, né? Vou resolver o que der aqui, né? De forma que o vídeo não fique muito grande. E a gente vai vendo o que vai dar para fazer. Então vou trocar aqui a folha, pegar uma folha onde já está tudo copiado para facilitar para a gente. Vamos lá, voltando aqui na folha, a gente tem a questão 1 que fala o seguinte, ó, determine a equação reduzida da reta, de cada reta a seguir, né, a partir de sua equação geral. Então a gente tem várias retas, né, descritas por suas equações gerais, e aí é pedido que a gente determine a equação reduzida. Então, basta que a gente isole o y, né, para fazer isso. Então, aqui ó, estão todas as equações, e eu vou responder aqui para vocês agora. Então, essa primeira aqui a gente tem 3x mais y menos 2 igual a 0. Basta isolar o y, então fica y igual 0, não vai fazer diferença. 3x passa para lá, menos 3x. Menos 2 passa para lá, mais 2. Tá aí a nossa primeira equação reduzida da reta. Tá no nosso formato. Coeficiente angular, menos 3. Coeficiente linear, 2. Item B. A gente precisa isolar o y aí, não é isso? Esse y aqui está um pouquinho feio. Vou dar uma melhoradinha nele. Vocês já conhecem minha letra, sabem que não é das melhores. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui pra gente? Vai ficar menos 2y igual, esse zero a gente esquece, mais 2x mais 5. Mas os dois passam para lá como positivos. Y então vai ficar mais 2x dividido por menos 2 mais 5 dividido por menos 2. Esse menos 2 passa dividindo todo mundo que está do outro lado. Não é isso? Então, 2x, né? Dividido por menos 2 dá menos x. Então, o y fica igual a menos x. Vou colocar uma setinha aqui indicando que eu fui para aquele lado. Menos, mais com menos dá menos, a gente sabe disso. Então, fica menos 5 meios. Então, a próxima equação reduzida que eu tenho é essa equação aí. Coeficiente angular menos 1, coeficiente linear menos 5 meios. Não tem problema que esses coeficientes deem números em forma de fração, tá? Para vocês não se escandalizarem um pouco com esse resultado. Então vamos lá para o nosso próximo aqui, nosso item C. A gente tem aqui, ó, x menos 2y mais 4 igual a 0. Isso aqui pra gente, mesma coisa. 2y igual a 0, esquece, menos x menos 4. Y vai ficar igual a menos x dividido por menos 2, menos 4 dividido por menos 2. Lembrando que sempre eu vou fazer esse processo aqui de passar ele dividindo os dois termos lá do outro lado para a gente não ter problema. Então vai ficar y igual menos com menos dá mais, x dividido para 2, x dividido para 2. Menos com menos mais, 4 dividido para 2 dá 2. Então a gente tem, ó, y igual a x sobre 2 mais 2, o nosso primeiro, nossa outra equação da reta, né? Mais uma aqui pra gente. A gente tem x menos 2y mais 4. Tá repetido? Deixa eu ver se é isso mesmo lá no nosso exemplo. Ah, eu copiei errado. Aqui é 5x menos 5y mais 15. Então, vou estar mudando aqui. Então vou colocar aqui, ó, 5x menos 5y mais 15 igual a 0. Então, desconsiderem aí. No caso, essa é a letra D. Tá? Deixa eu colocar aqui a letra D. E essa aqui é a nossa letra C. Tá bom? Acontece. E eu não vou gravar de novo, porque eu não vou editar. Tá bom?
Vamos lá, pessoal. Então, a mesma ideia, a gente precisa isolar o y aqui. Então, vai ficar menos 5y igual 5x, com menos aqui, né? Passa negativo, menos 15. Então, y vai ficar menos 5x, menos 5, né? Dividido por menos 5, menos 15, dividido por menos 5. Lembrando que sempre passa aqui com sinal trocado aqui pra gente. Então, o y vai ficar menos com menos dá mais, 5x dividido para 5 vai dar x, né? Menos com menos mais, 15 dividido por 5 dá 3. Então, a minha equação reduzida da reta fica y igual a x mais 3. Por fim, né, a gente terminar essa questão, a gente tem aqui, ó, 14x mais 21y menos 7 igual a 0. Isolo o y, 21y igual a menos 14x mais 7. Não é isso? Esse passa negativo, esse passa positivo. Y fica menos 14x dividido por 21 mais 7 dividido por 21. A gente não consegue fazer a divisão exata, mas consegue dar uma simplificada, né? Ambos aqui são divisíveis por 7. Então a gente pode simplificar por 7 essas frações. Então 14 dividido por 7 dá 2. Então fica menos 2x sobre 3, que é 21 dividido por 7, mais 7 dividido para 7, 1. 21 dividido por 7 dá 3. Então, basicamente, a minha equação pode ficar nesse formato aqui, ó. Y igual a menos 2 terços de x mais 1 terço, onde o meu coeficiente linear seria... meu coeficiente angular seria menos 2 terços e meu coeficiente angular seria... Meu coeficiente linear seria 1 terço, tá bom? Então, essa é a questão 1. Vamos dar uma olhada aqui na questão 2 pra gente. Questão 2 pede para que a gente determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos a seguir. No caso, a gente tem o ponto menos 1 e 1 e 2 e 10, é a primeira reta. A segunda reta passa pelos pontos menos 1 e 3, 6 e menos 4. A terceira reta passa pelos pontos 1, menos 6 e menos 3 e 2. E assim por diante. A gente tem as outras retas aí. Eu anotei aqui em algum lugar. Cadê? Deixa eu achar aqui para vocês. Está aqui. Eu anotei aqui para vocês esses pontos, a fim de que a gente consiga estar realizando aí, fazendo essa parte aí. Então, como eu disse para vocês, olha só, se a gente pegar essa primeira, a gente tem x e y aqui, x e y, vamos fazer aquele mesmo processo que estava lá naquele exemplo que eu fiz para vocês. Então a gente tem aqui para esse ponto, ó, se x é igual a menos 1, y é igual a 1. Né? Então a gente pode montar, ó, lembrando que o formato geral da reta é y igual a mx mais n. Esse é o formato geral da reta. Né? E a gente tem um outro aqui que quando x é igual a 2, y é igual a 10. Então a gente só vai trocar, ó, y 1, x menos 1, y 10, x 2. A gente vai estar fazendo dessa maneira aí, para facilitar a nossa vida. Então vamos lá. Então primeiro a gente tem aqui, ó, minha primeira equação. Vou até colocar aqui, ó, 1 é igual a m vezes menos 1 mais n. É isso? A outra equação a gente tem 10, que é y, igual a m vezes x, 2, mais n. Continuando aqui, a gente vai ter o seguinte. M vezes menos 1 dá menos n. Menos m, né? Então, menos m mais n é igual a 1. E aqui a gente tem m vezes 2, 2m mais n. 2m mais n igual a 10. Temos duas equações, portanto, temos um sistema de equações. O método mais simples de fazer isso é subtraindo essas equações. Então a gente vai ter menos m menos 2m dá menos 3m. N menos mais n a gente pode cortar. Vai dar 0 aqui, né? E 1 menos 10 dá menos 9. Então m seria menos 9 dividido por menos 3. Dessa forma,
m fica pra gente. Menos 9 dividido por menos 3 dá 3. Mais com mais, menos com menos dá mais. Então a gente descobriu o valor de m. Basta pegar qualquer uma dessas duas equações e substituir que a gente vai descobrir o n também. Então a gente pega 2m mais n igual a 10. Então, 2 vezes 3 mais n igual a 10. 2 vezes 3, 6. 6 mais n igual a 10. Esse 6 passa para lá subtraindo, então vai ficar n igual a 10 menos 6, que é igual a 4. Dessa forma, n é 4. Então, resolvendo a equação dessa maneira aqui, ficaria para a gente y igual 3x mais 4. Essa seria a nossa primeira equação aí, tá bom? Vamos lá resolver a nossa segunda equação. A gente tem aqui que a nossa reta passa pelos pontos menos 1 e 3 e pelos pontos 6 e menos 4. Então a gente tem x e y. Quando x é igual a menos 1, y vale 3. Quando x é igual a 6, y é igual a menos 4. Então, mais uma vez a gente vai estar substituindo aqui e montando as nossas equações. Então a gente vai ter y, né? Lembrando que o nosso formato da equação, né? É esse formato aqui em cima, y igual a mx mais n. Então a gente tem o seguinte, 3, que é y, vai ser igual a m vezes x, que no caso é menos 1, mais n. Para a nossa segunda equação, y menos 4 igual a m vezes x, que é 6, mais n. Reorganizando essas nossas equações, m vezes menos 1 dá menos m, mais n igual a 3. Né? M vezes 6, 6m, mais n igual a menos 4. Então a gente tem aqui o nosso sistema de equações. Vou reescrever esse sistema aqui para ficar mais fácil para a gente, um pouquinho. Então a gente tem aqui, ó, menos m mais n igual a 3, 6m mais n igual a menos 4. Vamos estar subtraindo essas equações para estar resolvendo. Então, menos m menos 6m vai dar menos 7m. m menos n, a gente já sabe que vai acontecer isso daqui. Né? 3 menos menos 4, esse menos com esse menos dá mais. Né? Então fica 3 mais 4, que dá 7. Então m vai ser 7 dividido por menos 7. 7 dividido por menos 7 dá menos 1. Então m vale menos 1. Sabendo que m vale menos 1, a gente pega qualquer uma dessas duas equações aqui em cima, substitui o valor de m para estar descobrindo n. Então vou escolher essa primeira aqui, ó, menos m mais n igual a 3. Então fica menos 1 mais n igual a 3. Menos com menos dá mais, 1 mais n igual a 3. n vai ser 3 menos 1, que é igual a 2. Então, aqui a gente tem um valor de n. Portanto, a nossa equação vai ficar y igual a m menos 1x, né, mais n. 2 a gente pode deixar nesse formato, ou y igual a menos x mais 2, já que menos 1 vezes x dá menos x. Então a gente poderia deixar em qualquer um desses dois formatos. Vou colocar aqui, ou aqui, né, para vocês entenderem. Qualquer um desses dois formatos aqui estaria ok, estaria aceito. Vamos lá para a nossa próxima equação. A gente tem a equação que passa, a reta na verdade, que passa por esses dois pontos. 1, menos 6, menos 3, 2. Lembrando, x e y aqui também. Né? Então a gente tem que, quando x é igual a 1, y é igual a menos 6. Não é isso? Então, a gente tem também que quando x é menos 3, y é igual a 2, de acordo com esse ponto aqui. Montando as nossas duas equações, nós temos o seguinte, que y, né, menos 6, é igual a m vezes x1 mais n. Aqui
a gente tem y2 é igual a m vezes x menos 3 mais n aqui também. Organizando aqui, dando uma multiplicada e dando uma melhorada nessas equações, ficaria m vezes 1, m, mais n, igual a menos 6. m vezes menos 3 dá menos 3m, mais n, igual a 2. A gente tem aqui o nosso sistema, vai dar para fazer o nosso método da subtração aqui embaixo. m menos menos 3m, esse menos com esse menos dá mais, então fica m mais 3m, que dá 4m. Esse m com esse n corta, né, que esse menos com esse mais dá menos. Né? Menos 6 menos 2 vai dar menos 8. Dessa forma, né, a gente vai ter que m vai ser menos 8 dividido por 4. Então, m vai ficar menos 2. m fica igual a menos 2. Sabendo que m é igual a menos 2, a gente pode pegar qualquer uma dessas duas equações, substituir e descobrir o valor de n. Então, vamos pegar esse primeiro aqui. Ó. m mais n igual a menos 6. No lugar de m, menos 2 mais n, menos 6. n menos 6 mais 2. n, então, fica menos 4. Portanto, a nossa equação vai ficar y igual a m menos 2x mais n, que no caso é menos 4. Menos 4. Então, menos 2x menos 4 aqui, igual a 0. Essa é a nossa equação do nosso item C. Faltam ainda 2 itens pra gente, né? Então, vou trocar essa folha, que essa folha já deu, né? Então, aqui a gente tem os nossos próximos itens. Então, a gente tem aqui a equação que vai estar passando por esses dois pontos. 3 menos 2, menos 9, 4. Esqueci de colocar uma vírgula aqui. Menos 4 e menos 9, né? Então, vamos lá. Quando x é 3, y menos 2. Aqui, ó, x e y. Quando x é menos 4, y igual a menos 9. Então, vamos lá. Montar as nossas duas equações. Primeiro, y menos 2 é igual a m vezes x, 3, né? Mais n. Y menos 9 é igual a m vezes x menos 4 mais n. Vou só colocar aqui um apoio aqui para mim, que está um pouco ruim de escrever assim. Então, vamos lá. Então, ficaria aqui para mim. Deixa eu ver aqui, tudo certo. Então, m vezes 3, 3m, mais n, igual a menos 2. m vezes menos 4, menos 4m, mais n, igual a menos 9. Fecho aqui e vou subtrair essas equações. 3m menos menos 4m, menos com menos, mais. Então, 7m. Esse n com esse a gente cancela. Menos 2 menos menos 9, menos com menos, mais. Então, menos 2 mais 9 vai dar 7. Então, m vai ser igual a 7 dividido por 7, que dá 1. Já sei qual que é o valor de m. Basta pegar uma das equações aqui e substituir. Vou pegar a primeira, 3m mais n igual a menos 2. Então, a gente vai ter que 3 vezes 1 mais n é igual a menos 2. Então, n vai ser menos 2 mais 3, que é o resultado dessa multiplicação. n vai ser 1. Calma, que deu um erro aqui. Esse 3 passa para cá com negativo, então aqui é menos 3. Então, n vai ser menos 2, menos 3 dá menos 5. Beleza? Então, n é menos 5. Então, a minha equação vai ficar y igual mx, 1x, só x, mais n, que é menos 5 no caso, menos 5. Então, a minha equação vai ser y igual a x menos 5.
essa vai ficar a minha equação. Por fim, a gente tem aqui o nosso último item, que já está cansativo, mas vamos lá, x, y. Então, x é 6, y 3. X menos 3, y menos 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, primeira equação, segunda equação, y 3 igual m, x, 6, mais n. Y menos 3 igual a m vezes x, que é menos 3, mais n. Melhorando isso, m vezes 6, 6m, mais n igual a 3. M vezes menos 3, menos 3m, mais n igual a menos 3. A gente coloca aqui e subtrai essas equações. É isso? 6m menos 3m, menos com menos dá mais, vai dar 9m. Esse n com esse n a gente corta. 3 menos menos 3 vai dar 6. Então, a gente vai ter que m é 6 dividido por 9. M vai ser, se a gente simplificar por 3, dá 2/3 aqui. Então, a gente tem nosso primeiro valor aqui do m. A gente pega qualquer uma das equações, pode ser a primeira, então 6m mais n igual a 3. E agora a gente substitui o valor de m nessa equação, que é 2/3. Então 6 vezes 2/3 mais n é igual a 3. Uma maneira mais simples de a gente fazer isso, 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido por 3 dá 4. Então 4 mais n é igual a 3. N vai ser igual a 3 quartos. Então a minha equação vai ficar y igual 2/3 de x mais 3 quartos, m e n. Aqui. Aqui, onde é que está? Minha equação está aqui. Eu acabei esquecendo de mudar um pouquinho a câmera. Então, está aqui a nossa equação. Pessoal, só uma coisinha aqui. Eu acabei me equivocando um pouquinho aqui nessa parte. Ó. Vamos voltar daqui. Ó. Então, voltando ao raciocínio. Descobri que m é 2/3, né? Aqui, então, eu tenho 6m mais n igual a 3. 6 vezes 2/3 mais n igual a 3. Né? 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido por 3 dá 4. Né? Então, 4 mais n igual a 3. E aqui, ó, eu não posso passar esse 4 dividindo. Acabei fazendo aqui. É o sono. Então, vai ficar 3 menos 4. Tá bom? Então, vai ficar aqui pra gente n igual a menos 1. Tá bom? Então, a nossa equação, na verdade, ela vai ter esse formato aqui. Ó. 2/3 de x, que é o m. Né? mx, mais n, que é menos 1. Aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa equação desse item. Então, pessoal, era isso. Desculpando os erros aí que a gente acabou cometendo no meio do caminho, né? Eu acabei fazendo esse tipo de formato de vídeo para vocês irem vendo como que eu desenvolvo o estudo a respeito disso e para vocês irem percebendo também as minhas dificuldades, assim, vocês perceberem que eu também entendo a dificuldade de vocês, tá? E então era isso, a ideia é ajudar vocês. Eu espero ter conseguido ajudar a maioria de vocês. Quem não tiver entendido pode estar me procurando aí no privado para a gente estar resolvendo algumas coisas. E eu aguardo o retorno de vocês sobre esse novo formato, o que vocês acham, se vocês gostam, né? Eu acho legal esse tipo de formato que se parece muito com aquele tipo de situação em que vocês vêm à minha mesa para tirar algum tipo de dúvida e eu vou ali com papel e caneta tentar explicar algo para vocês. Então eu acho que seria esse é uma fórmula boa, né? Uma forma boa, na verdade, da gente estar se aproximando um pouco mais, né? Mesmo estando tão longe neste momento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês mantenham o estudo de vocês de forma regular e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, beleza? E uma última dica que eu esqueci de dizer para vocês: se durante o vídeo vocês acabaram não entendendo alguma coisa, é importante que vocês voltem, tá? No vídeo e que não fiquem com a dúvida, tá bom? Que vocês vejam pausadamente, se precisar diminuir a velocidade do vídeo, diminuam.
E qualquer coisa me procurem também, tá bom, pessoal? Então é isso, obrigado e até mais.